O Roubo de Joias no Grande Metropolitan, de Agatha Christie, entregue a você em formato de audiolivro por Aventuras Audíveis. Poirot, eu disse, uma mudança de ares lhe faria bem. Você acha que sim, cara May? Eu estou certo disso. Ei? Disse meu amigo, sorrindo. Está tudo arranjado, então? Você virá? Onde você pretende me levar? Brighton. Na verdade, um amigo meu da City me indicou uma coisa muito boa e, bem, tenho dinheiro para gastar, como diz o ditado. Acho que um fim de semana no Grande Metropolitan nos faria todo o bem do mundo. Obrigado, aceito com muita gratidão. Você tem bom coração para pensar em um homem velho. E o coração bom, no final vale todas as células cinzentas. Sim, eu, que falo com você, corro o risco de esquecer isso às vezes. Não gostei muito da implicação. Imagino que Poirot às vezes se sinta um pouco inclinado a subestimar as minhas capacidades mentais. Mas seu prazer era tão evidente que deixei de lado meu leve aborrecimento. Então, está tudo bem, eu disse apressadamente. Sábado à noite fomos jantar no Grande Metropolitan no meio de uma multidão gay. O mundo inteiro e sua esposa pareciam estar em Brighton. Os vestidos eram maravilhosos e as joias, usadas às vezes com mais amor à exibição do que bom gosto, eram algo magnífico. É uma visão disso. Murmurou Poirot. Esta é a casa do aproveitador, não é, Hastings? Deveria ser, respondi. Mas esperamos que eles não sejam todos manchados pelo pincel do lucro. Poirot olhou placidamente ao seu redor. A visão de tantas joias me faz desejar ter voltado meu cérebro para o crime, em vez de para sua detecção. Que oportunidade magnífica para algum ladrão de distinção. Atenciosamente, Hastings, aquela mulher robusta perto do pilar. Ela está, como você diria, repleta de pedras preciosas. Eu segui seus olhos. Ora, exclamei, é a senhora Paulsen. Você conhece ela? Um pouco. O marido dela é um rico corretor da bolsa que fez fortuna no recente boom do petróleo. Depois do jantar, encontramos os Opausens no salão e apresentei-lhes Poirot. Conversamos por alguns minutos e terminamos tomando café juntos. Poirot disse algumas palavras elogiando algumas das joias mais caras expostas no amplo busto da senhora, e ela imediatamente se animou. É um hobby perfeito para mim, Sr. Poirot. Eu simplesmente adoro joias. Ed conhece minha fraqueza e sempre que as coisas vão bem ele me traz algo novo. Você está interessado em pedras preciosas? Tive muito a ver com eles uma vez e outra, senhora. Minha profissão me colocou em contato com algumas das joias mais famosas do mundo. Ele continuou a narrar, com pseudônimos discretos, a história das joias históricas de uma casa real, e a senhora Paulsen ouviu com a respiração suspensa. Lá agora! Ela exclamou, quando ele terminou. Se não for apenas como uma peça. Você sabe, eu tenho algumas pérolas que têm uma história ligada a elas. Acredito que seja um dos melhores colares do mundo, as pérolas combinam tão lindamente e têm cores tão perfeitas. Declaro que realmente preciso correr e pegá-lo, senhora, protestou Poirot a senhora é muito amável. Por favor, não se perturbe. Mas eu gostaria de mostrar para você. A rechonchuda dama caminhou até o elevador com bastante rapidez. O marido dela, que estava conversando comigo, olhou para Poirot interrogativamente. Madame, sua esposa é tão amável que insiste em me mostrar seu colar de pérolas, explicou esta última. As pérolas. O Paulsen sorriu satisfeito. Bem, vale a pena vê-los. Custa um bom dinheiro também. Ainda assim, o dinheiro está aí, eu poderia receber o que paguei por eles a qualquer dia, talvez mais. Talvez seja necessário também, se as coisas continuarem como estão agora. O dinheiro está terrivelmente escasso na cidade. Todo esse EPD infernal ele continuou divagando, lançando-se em detalhes técnicos onde eu não poderia acompanhá-lo. Foi interrompido por um pequeno pajem que se aproximou e murmurou algo em seu ouvido. Ei, o quê? Eu irei imediatamente. Ela não está doente, está? Com licença, senhores. Ele nos deixou abruptamente. Poirot recostou-se e acendeu um dos seus minúsculos cigarros russos. Depois, cuidadosa e meticulosamente, arrumou as xícaras de café vazias em uma fileira organizada e sorriu, feliz, com o resultado. Os minutos passaram. Os Opausens não retornaram. Curioso, comentei, finalmente. Eu me pergunto quando eles voltarão. Poirot observou as espirais ascendentes de fumaça e então disse pensativamente, eles não vão voltar. Por quê? Porque, meu amigo, algo aconteceu. Que tipo de coisa?
Como você sabe? Eu perguntei curiosamente. Poirot sorriu. Há alguns momentos, o gerente saiu apressadamente de seu escritório e subiu correndo. Ele estava muito agitado. O ascensorista está conversando profundamente com um dos pajens. A campainha do elevador tocou 3 vezes, mas ele não presta atenção. Terceiro, até os garçons ficam distraídos, e para distrair um garçom. Poirot balançou a cabeça com um ar de determinação. O caso deve realmente ser de primeira magnitude. Ah, é como pensei. Aí vem a polícia. 2 homens acabavam de entrar no hotel, um uniformizado e outro à paisana. Eles falaram com um pajem e foram imediatamente conduzidos escada acima. Poucos minutos depois, o mesmo garoto desceu e veio até onde estávamos sentados. Senhor. Cumprimentos de Opalcem, e você poderia subir. Poirot levantou-se agilmente. Dir-se-ia que ele aguardava a intimação. Eu segui com não menos entusiasmo. Os apartamentos dos Opalcens ficavam no primeiro andar. Depois de bater na porta, o pajem retirou-se e atendemos ao chamado. Entre. Uma cena estranha encontrou nossos olhos. O quarto era o quarto da senhora Opalcem, e no centro dele, recostada numa poltrona, estava a própria senhora, chorando violentamente. Ela apresentou um espetáculo extraordinário, com as lágrimas formando grandes sulcos no pó que cobria generosamente sua pele. O senhor Opalcem andava de um lado para o outro com raiva. Os 2 policiais ficaram no meio da sala, um deles com um caderno nas mãos. Uma camareira de hotel, parecendo estar morta de medo, estava parada perto da lareira, e do outro lado da sala uma francesa, obviamente a criada da senhora Opalcem, chorava e torcia as mãos, com uma intensidade de dor que rivalizava com a da sua patroa. Nesse pandemônio entrou Poirot, elegante e sorridente. Imediatamente, com uma energia surpreendente em seu corpo, a senhora Opalcem saltou da cadeira em direção a ele. Lá agora, Ed pode dizer o que quiser, mas eu acredito na sorte, acredito. Estava predestinado que eu me encontrasse com você como fiz esta noite, e tenho a sensação de que, se você não conseguir recuperar minhas pérolas, ninguém conseguirá. Acalme-se, eu rezo por você, senhora. Poirot deu-lhe uma palmadinha suave na mão. Tranquilize-se. Tudo ficará bem. Hercule Poirot irá ajudá-lo. O senhor Opalcem voltou-se para o inspetor de polícia. Não haverá nenhuma objeção à minha, convocação deste cavalheiro, suponho? Nenhuma, senhor, respondeu o homem civilizadamente, mas com total indiferença. Talvez agora que sua senhora esteja se sentindo melhor, ela simplesmente nos contará os fatos? A senhora Opalcem olhou impotente para Poirot. Ele a conduziu de volta à cadeira. Sente-se, senhora, e conte-nos toda a história sem se agitar. Assim abjurada, a senhora Opalcem enxugou os olhos cuidadosamente e começou. Subi depois do jantar para buscar minhas pérolas para o senhor Poirot ver. A camareira e Celestine estavam ambas no quarto, como sempre. Com licença, senhora, mas o que quer dizer com como sempre? Senhor Opalcem explicou. Estabeleci como regra que ninguém entre neste quarto, a menos que Celestine, a empregada, também esteja lá. A camareira arruma o quarto pela manhã enquanto Celestine está presente, e entra depois do jantar para arrumar as camas nas mesmas condições, caso contrário, ela nunca entra na sala. Bem, como eu estava dizendo, continuou a senhora Opalcem, eu subi. Fui até a gaveta aqui, ela indicou a gaveta inferior direita da penteadeira, tirei meu porta-joias e destranquei-o. Parecia normal, mas as pérolas não estavam lá. O inspetor estava ocupado com seu caderno. Quando você os viu pela última vez? Ele perguntou. Eles estavam lá quando desci para jantar. Você está certo? Com certeza. Eu não tinha certeza se deveria usá-las ou não, mas no final decidi pelas esmeraldas e as coloquei de volta no porta-joias. Quem trancou a caixa de joias? Eu fiz. Eu uso a chave em uma corrente no pescoço. Ela o ergueu enquanto falava. O inspetor examinou-o e encolheu os ombros. O ladrão devia ter uma chave duplicada. Não é difícil. A fechadura é bastante simples. O que você fez depois de trancar a caixa de joias? Coloquei de volta na gaveta de baixo, onde sempre guardo. Você não trancou a gaveta? Não, eu nunca faço isso. Minha empregada fica no quarto até eu subir, então não há necessidade. O rosto do inspetor ficou mais sério. Devo entender que as joias estavam lá quando você desceu para jantar e que desde então a empregada não saiu do quarto? De repente, como se o horror da sua própria situação a atingisse pela primeira vez, Celestine soltou um grito agudo e, lançando-se sobre Poirot, despejou uma torrente de palavras em francês incoerentes.
A sugestão foi infame. Que ela deveria ser suspeita de roubar Madame. A polícia era conhecida por ser de uma estupidez incrível. Mas Monsieur, que era francês, um belga, interrompeu Poirot, mas Celestine não prestou atenção à correção. Monsieur não ficaria parado vendo-a falsamente acusada, enquanto aquela infame camareira pudesse sair impune. Ela nunca gostou dela, uma coisa atrevida e de rosto vermelho, uma ladra nata. Ela disse desde o início que não era honesta. E também a vigiava atentamente, quando ela estava arrumando o quarto de Madame. Deixe aqueles policiais idiotas revistá-la, e se não encontrassem as pérolas de Madame nela, seria muito surpreendente. Embora esta arenga tenha sido proferida num francês rápido e virulento, Celestine intercalou-a com uma riqueza de gestos e a camareira compreendeu pelo menos uma parte do que ela queria dizer. Ela ficou vermelha de raiva. Se aquela estrangeira está dizendo que eu peguei as pérolas, é mentira. Ela declarou acaloradamente. Eu nunca os vi. Procure-a. Gritou o outro. Você descobrirá que é como eu digo. Você é um mentiroso, ouviu? Disse a camareira, avançando em sua direção. Roubei eles você mesmo, e quer colocar isso em mim. Ora, só estive na sala cerca de 3 minutos antes de a senhora chegar, e então você ficou sentado aqui o tempo todo, como sempre faz, como um gato observando um rato. O inspetor olhou interrogativamente para Celestine. Isso é verdade? Você não saiu da sala? Na verdade, não a deixei sozinha, admitiu Celestine com relutância, mas entrei 2 vezes em meu quarto pela porta aqui, uma vez para buscar um rolo de algodão e outra para pegar minha tesoura. Ela deve ter feito isso então. Você não saiu nem um minuto, retrucou a camareira com raiva. Simplesmente saí e entrei novamente. Eu ficaria feliz se a polícia me revistasse. Não tenho nada a temer. Nesse momento houve uma batida na porta. O inspetor foi até lá. Seu rosto se iluminou quando viu quem era. Ah! Ele disse. Isso é bastante feliz. Mandei chamar uma de nossas buscadoras e ela acabou de chegar. Talvez se você não se importasse de ir para o quarto ao lado. Ele olhou para a camareira, que atravessou a soleira com um movimento de cabeça, o pesquisador a seguindo de perto. A francesa tinha afundado numa cadeira, soluçando. Poirot estava olhando ao redor da sala, cujas principais características deixei claras através de um esboço. Para onde leva essa porta? Ele perguntou, balançando a cabeça em direção ao que estava perto da janela. Para o próximo apartamento, creio, disse o inspetor. De qualquer forma, está aparafusado deste lado. Poirot foi até lá, experimentou, depois puxou o ferrolho e tentou novamente. E do outro lado também, observou ele. Bem, isso parece descartar isso. Ele caminhou até as janelas, examinando cada uma delas. E novamente nada. Nem mesmo uma varanda lá fora. Mesmo que houvesse, disse o inspetor impacientemente, não vejo como isso nos ajudaria, se a empregada nunca saísse do quarto. Evidentemente, disse Poirot, não desconcertado. Como Mademoiselle tem certeza de que ela não saiu do quarto, ele foi interrompido pelo reaparecimento da camareira e do investigador policial. Nada, disse este último laconicamente. Espero que não, de fato, disse a camareira virtuosamente. E aquela vadia francesa deveria ter vergonha de ter tirado o caráter de uma garota honesta. Pronto, minha garota, tudo bem, disse o inspetor, abrindo a porta. Ninguém suspeita de você. Você vai em frente e continua com seu trabalho. A camareira foi a contragosto. Indo revistá-la? Ela exigiu, apontando para Celestine. Sim. Ele fechou a porta na cara dela e girou a chave. Celestine, por sua vez, acompanhou a pesquisadora até a pequena sala. Poucos minutos depois ela também voltou. Nada foi encontrado com ela. O rosto do inspetor ficou mais sério. Receio que terei que pedir que você venha comigo mesmo assim, senhorita. Ele se virou para a senhora Paulsen. Sinto muito, senhora, mas todas as evidências apontam nessa direção. Se ela não os tiver com ela, eles estão escondidos em algum lugar da sala. Celestine soltou um grito agudo e agarrou-se ao braço de Poirot. Este último se abaixou e sussurrou algo no ouvido da garota. Ela olhou para ele em dúvida. Si, mon enfant, garanto que é melhor não resistir. Então ele se virou para o inspetor. Você permite, senhor? Uma pequena experiência, puramente para minha própria satisfação. Depende do que for, respondeu o policial sem compromisso. Poirot dirigiu-se mais uma vez a Celestine. Você nos contou que foi ao seu quarto buscar um carretel de algodão. Onde estava? Em cima da cômoda, monsieur. E a tesoura? Eles também.
Seria muito preocupante para você, mademoiselle, pedir-lhe para repetir essas duas ações? Você estava sentado aqui com seu trabalho, você disse? Celestine sentou-se e então, a um sinal de Poirot, levantou-se, passou para a sala contígua, pegou um objeto da cômoda e voltou. Poirot dividiu sua atenção entre os movimentos dela e um grande relógio que ele segurava na palma da mão. Mais uma vez, por favor, mademoiselle. Ao final da segunda apresentação, ele fez uma anotação na carteira e devolveu o relógio ao bolso. Obrigado, mademoiselle. E você, monsieur, ele curvou-se para o inspetor, pela sua cortesia. O inspetor pareceu um tanto entretido com essa excessiva polidez. Celestine partiu em lágrimas, acompanhada pela mulher e pelo oficial à paisana. Depois, com um breve pedido de desculpas à senhora Paulsen, o inspetor começou a vasculhar a sala. Ele puxou gavetas, abriu armários, desfez completamente a cama e bateu no chão. O senhor Paulsen olhou com ceticismo. Você realmente acha que vai encontrá-los? Sim, senhor. Parece lógico. Ela não teve tempo de tirá-los da sala. O fato de a senhora ter descoberto o roubo tão cedo atrapalhou seus planos. Não, eles estão aqui com razão. Um dos dois deve tê-los escondido e é muito improvável que a camareira o tenha feito. Mais do que improvável, impossível, disse Poirot calmamente. É? O inspetor ficou olhando. Poirot sorriu modestamente. Vou demonstrar. Hastings, meu bom amigo, pegue meu relógio na mão, com cuidado. É uma herança de família. Agora mesmo cronometrei os movimentos de mademoiselle, sua primeira ausência da sala foi de 12 segundos, a segunda de 15. Agora observe minhas ações. Madame terá a gentileza de me dar a chave do porta-joias. Eu que agradeço. Meu amigo Hastings terá a gentileza de dizer vá. Vá. Eu disse. Com uma rapidez quase incrível, Poirot abriu a gaveta da penteadeira, extraiu o porta-joias, colocou a chave na fechadura, abriu o estojo, escolheu uma joia, fechou e trancou o estojo, e devolveu-o ao armário. Gaveta, onde ele empurrou novamente. Seus movimentos eram como relâmpagos. Bem, cara May? Ele exigiu de mim sem fôlego. 46 segundos, respondi. Você vê? Ele olhou em volta. Não teria havido tempo para a camareira sequer tirar o colar, muito menos escondê-lo. Então a conta é da empregada, disse o inspetor com satisfação, e voltou à busca. Ele passou para o quarto da empregada ao lado. Poirot estava franzindo a testa, pensativo. De repente, ele fez uma pergunta ao senhor Paulsen. Este colar estava, sem dúvida, segurado? O Paulsen pareceu um pouco surpreso com a pergunta. Sim, ele disse hesitante, é isso mesmo. Mas qual a importância disso? Interrompeu a senhora Paulsen em prantos. É o meu colar que eu quero. Foi único. Nenhum dinheiro poderia ser o mesmo. Compreendo, madame, disse Poirot suavemente. Eu compreendo perfeitamente. Para La Femme o sentimento é tudo, não é? Mas o senhor, que não tem essa suscetibilidade tão boa, sem dúvida encontrará algum consolo nesse fato. Claro, claro, disse o senhor Paulsen um tanto incerto. Mesmo assim. Ele foi interrompido por um grito de triunfo do inspetor. Ele entrou balançando algo nos dedos. Com um grito, a senhora Paulsen levantou-se da cadeira. Ela era uma mulher mudada. Oh, meu colar. Ela apertou-o contra o peito com as duas mãos. Nós nos aglomeramos. Onde estava? Exigiu o Paulsen. Cama de empregada. Entre as molas do colchão de arame. Ela deve tê-lo roubado e escondido lá antes que a camareira chegasse ao local. Você permite, senhora? Disse Poirot gentilmente. Ele pegou o colar dela e examinou-o atentamente, em seguida, devolveu-o com uma reverência. Receio, senhora, que por enquanto você tenha que entregá-lo para nós, disse o inspetor. Vamos querer isso para a acusação. Mas será devolvido a você o mais rápido possível. O Paulsen franziu a testa. Isso é necessário? Receio que sim, senhor. Apenas uma formalidade. Oh, deixe-o pegar, Ed. Gritou sua esposa. Eu me sentiria mais seguro se ele fizesse isso. Eu não deveria pregar o olho pensando que alguém poderia tentar pegá-lo. Aquela garota miserável. E eu nunca teria acreditado nisso dela. Pronto, minha querida, não faça isso. Senti uma leve pressão em meu braço. Era Poirot. Vamos fugir, meu amigo? Acho que nossos serviços não são mais necessários. Uma vez lá fora, porém, ele hesitou e então, para minha surpresa, comentou: eu gostaria de ver o quarto ao lado. A porta não estava trancada e entramos.
O quarto, que era duplo, estava desocupado. A poeira estava espalhada de forma bastante perceptível, e meu amigo sensível fez uma careta característica enquanto passava o dedo em torno de uma marca retangular em uma mesa perto da janela. O serviço deixa a desejar, observou secamente. Ele estava olhando pensativamente pela janela e parecia ter caído em um escritório marrom. Bem? Exigi impacientemente. Por que viemos aqui? Ele começou. Já vou, exija perdão, cara amei. Queria ver se a porta também estava trancada deste lado. Bem, eu disse, olhando para a porta que comunicava com o quarto que acabamos de deixar, está trancada. Poirot assentiu. Ele ainda parecia estar pensando. E, de qualquer forma, continuei, o que isso importa? O caso acabou. Eu gostaria que você tivesse mais chances de se destacar. Mas era o tipo de caso que mesmo um idiota teimoso como aquele inspetor não poderia errar. Poirot balançou a cabeça. O caso não acabou, meu amigo. Não terminará até descobrirmos quem roubou as pérolas. Mas a empregada fez. Por que você diz isso? Ora, gaguejei, eles foram encontrados, na verdade, no colchão dela. Tá, disse Poirot, impaciente. Essas não eram as pérolas. O que? Imitação, cara amei. A declaração me tirou o fôlego. Poirot sorria placidamente. O bom inspetor obviamente não entende nada de joias. Mas daqui a pouco haverá um grande alvoroço. Vir. Eu chorei, puxando seu braço. Onde? Devemos avisar os Opalsens imediatamente. Eu acho que não. Mas aquela pobre mulher. É bien, aquela pobre mulher, como você a chama, terá uma noite muito melhor acreditando que as joias estão seguras. Mas o ladrão pode escapar com eles. Como sempre, meu amigo, você fala sem reflexão. Como você sabe que as pérolas que a senhora Opalsen trancou com tanto cuidado esta noite não eram falsas e que o verdadeiro roubo não ocorreu em uma data muito anterior? Oh! Eu disse, perplexo. Exatamente, disse Poirot, radiante. Começamos de novo. Ele saiu da sala na frente, parou por um momento, como se estivesse pensando, e depois caminhou até o final do corredor, parando em frente ao pequeno escritório onde se reuniam as camareiras e os criados dos respectivos andares. Nossa camareira em particular parecia estar realizando uma pequena corte ali e divulgando suas últimas experiências a um público apreciativo. Ela parou no meio de uma frase. Poirot curvou-se com a sua habitual polidez. Desculpe por incomodá-lo, mas ficarei grato se você me abrir a porta do quarto do Sr. Opalsen. A mulher levantou-se de boa vontade e nós a acompanhamos novamente pelo corredor. O quarto do Sr. Opalsen ficava do outro lado do corredor, com a porta voltada para o quarto de sua esposa. A camareira destrancou-o com a chave e entramos. Quando ela estava prestes a partir, Poirot a deteve. Um momento, você já viu entre os efeitos do Sr. Opalsen uma carta como esta? Ele estendeu um cartão branco simples, bastante vitrificado e de aparência incomum. A empregada pegou e examinou cuidadosamente. Não, senhor, não posso dizer que sim. Mas, de qualquer forma, o manobrista tem mais a ver com os quartos dos cavalheiros. Eu vejo. Obrigado. Poirot pegou de volta o cartão. A mulher partiu. Poirot pareceu refletir um pouco. Então ele deu um aceno curto e agudo com a cabeça. Toque a campainha, eu rezo por você, Hastings. 3 vezes, para o manobrista. Obedeci, devorado de curiosidade. Enquanto isso, Poirot esvaziara a cesta de papéis no chão e examinava rapidamente seu conteúdo. Em poucos momentos o manobrista atendeu a campainha. Poirot fez-lhe a mesma pergunta e entregou-lhe o cartão para que o examinasse. Mas a resposta foi a mesma. O manobrista nunca tinha visto um cartão daquela qualidade entre os pertences do Sr. Opalsen. Poirot agradeceu-lhe e ele retirou-se, um tanto relutantemente, com um olhar inquisitivo para o cesto de papéis virado e para o lixo no chão. Ele dificilmente poderia ter evitado ouvir o comentário pensativo de Poirot enquanto empacotava novamente os papéis rasgados, e o colar estava fortemente segurado. Poirot, gritei, entendo, você não vê nada, meu amigo, ele respondeu rapidamente. Como sempre, nada. É incrível, mas aí está. Voltemos para nossos próprios apartamentos. Fizemos isso em silêncio. Uma vez lá, para minha grande surpresa, Poirot efetuou uma rápida troca de roupa. Vou para Londres esta noite, explicou ele. É imperativo. O que? Absolutamente. O verdadeiro trabalho, o do cérebro, aquelas corajosas células cinzentas, está feito. Vou buscar a confirmação. Eu vou encontrar.
Impossível enganar Hercule Poirot. Você vai se dar mal um dia desses, observei, bastante enojado com sua vaidade. Não fique furioso, eu imploro, cara amei. Conto com você para me prestar um serviço, de sua amizade. Claro, eu disse ansiosamente, bastante envergonhado da minha melancolia. O que é? A manga do meu casaco que tirei, você pode escová-la? Veja, um pouco de pó branco grudou nele. Você sem dúvida me viu passar o dedo pela gaveta da penteadeira? Não, eu não fiz. Você deveria observar minhas ações, meu amigo. Assim consegui o pó no dedo e, um pouco excitado demais, esfreguei-o na manga, uma ação sem método que deploro, falsa a todos os meus princípios. Mas o que era o pó? Perguntei, não particularmente interessado nos princípios de Poirot. Não é o veneno dos Borgias, respondeu Poirot, com uma piscadela. Vejo sua imaginação aumentando. Devo dizer que foi giz francês. Giz francês? Sim, os marceneiros usam-no para fazer as gavetas funcionarem sem problemas. Eu ri. Seu velho pecador. Achei que você estava planejando algo emocionante. Au revoir, meu amigo. Eu me salvo. Eu vou. A porta se fechou atrás dele. Com um sorriso, meio de escárnio, meio de carinho, peguei o casaco e estendi a mão para a escova de roupas. Na manhã seguinte, sem ouvir nada de Poirot, saí para dar um passeio, encontrei alguns velhos amigos e almocei com eles no hotel. À tarde fomos dar uma volta. Um pneu furado nos atrasou e já passava das 8 quando voltei ao Grand Metropolitan. A primeira coisa que meus olhos encontraram foi Poirot, parecendo ainda mais diminuto do que o normal, espremido entre os Opalsens, radiante em um estado de plácida satisfação. Segan-me Hastings. Ele gritou e correu ao meu encontro. Abrace-me, meu amigo, tudo marchou para uma maravilha. Felizmente o abraço foi meramente figurativo, algo de que sempre se tem certeza com Poirot. Você quer dizer, comecei. Simplesmente maravilhoso, eu chamo assim, disse a senhora Opalsen, com um sorriso no rosto gordo. Eu não te disse, Ed, que se ele não conseguisse recuperar minhas pérolas, ninguém o faria? Você fez, minha querida, você fez. E você estava certo. Olhei impotente para Poirot e ele respondeu ao olhar. Meu amigo Hastings está, como você diz na Inglaterra, à beira-mar. Sente-se e eu lhe contarei todo o caso que terminou tão felizmente. Terminou? Mas sim. Eles estão presos. Quem está preso? A camareira e o criado, parbleu. Você não suspeitou? Não com a minha dica de despedida sobre o giz francês? Você disse que os marceneiros usavam. Certamente que sim, para fazer as gavetas deslizarem facilmente. Alguém queria que aquela gaveta entrasse e saísse sem fazer barulho. Quem poderia ser? Obviamente, apenas a camareira. O plano era tão engenhoso que não saltou imediatamente aos olhos, nem mesmo aos olhos de Hercule Poirot. Escute, foi assim que foi feito. O manobrista estava no quarto vazio ao lado, esperando. A empregada francesa sai da sala. Rápida como um raio, a camareira abre a gaveta, tira o porta-joias e, deslizando o ferrolho, passa-o pela porta. O manobrista abre-o à vontade com a segunda via da chave que ele mesmo forneceu, extrai o colar e espera a hora. Celestine sai novamente da sala e, PST. Num piscar de olhos a caixa é devolvida e recolocada na gaveta. A senhora chega, o roubo é descoberto. A camareira exige ser revistada, com muita justa indignação, e sai do quarto sem mácula no caráter. A imitação de colar de que se muniram foi escondida naquela manhã na cama da francesa pela camareira, um golpe de mestre, Sá. Mas por que você foi a Londres? Você se lembra do cartão? Certamente. Isso me intrigou, e ainda me intriga. Eu pensei, hesitei delicadamente, olhando para o Sr. Opalsen. Poirot riu com vontade. Uniblag. Para o benefício do manobrista. O cartão tinha uma superfície especialmente preparada para impressões digitais. Fui direto a Scotland Yard, perguntei pelo nosso velho amigo, o inspetor Japp, e expus-lhe os fatos. Como eu suspeitava, as impressões digitais revelaram-se serem de 2 conhecidos ladrões de joias que eram procurados há algum tempo. Japp veio comigo, os ladrões foram presos e o colar foi descoberto em poder do manobrista. Uma dupla inteligente, mas falharam no método. Eu não lhe disse, Hastings, pelo menos 36 vezes, que sem método, pelo menos 36.000 vezes. Eu interrompi. Mas onde o método deles falhou? Mon ami, é um bom plano conseguir um lugar como camareira ou manobrista, mas você não deve se esquivar do seu trabalho.
Eles deixaram uma sala vazia sem poeira, e, portanto, quando o homem colocou a caixa de joias na mesinha perto da porta de comunicação, ela deixou uma marca quadrada. Eu me lembro, gritei. Antes eu estava indeciso. Então eu sabia. Houve um momento de silêncio. E eu tenho minhas pérolas, disse a senhora Opalsen como uma espécie de coro grego. Bem, eu disse, é melhor eu jantar. Poirot me acompanhou. Isso deveria significar parabéns para você, observei. Paz do tu, respondeu Poirot tranquilamente. Jap e o inspetor local dividirão o crédito entre eles. Mas, ele bateu no bolso, tenho um cheque aqui, do Sr. Opalsen, e, como você diz, meu amigo? Este fim de semana não correu conforme o planejado. Devemos voltar aqui no próximo fim de semana, às minhas custas desta vez? O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Certifique-se de encontrar audiolivros mais divertidos no canal.